Olá, pessoal! Um árbitro de qualidade, porém polêmico. É assim que o paraguaio Carlos Amarília é lembrado por muitos de nós aqui no Brasil, após ter sido acusado de ter participado de um possível escândalo, que marca até hoje a história da Libertadores. No caso, o polêmico jogo entre Corinthians e Boca Juniors em 2013. Mas o que será que aconteceu com o árbitro após o episódio? Será que ele foi punido e nunca mais pôde apitar uma partida de futebol? Ou segue normalmente sua carreira lá no seu país? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje aqui no Gol de Canela. Antes de qualquer coisa, preciso fazer uma apresentação, para quem não lembra deste personagem, muito menos da polêmica que se envolveu. Carlos Arécio Amarília de Marque foi por muitos anos um dos mais renomados homens do apito do futebol sul-americano. Engenheiro eletricista por formação, o paraguaio começou sua carreira como árbitro na metade dos anos 90 e logo teve bastante sucesso. As boas atuações nos torneios locais fizeram Amarília, em 1997, entrar para o quadro da FIFA e assim ganhar suas primeiras oportunidades em torneios e amistosos internacionais. Em 2004, ganhou fama aqui no Brasil ao apitar a final da Copa América, disputada no Peru. Na oportunidade, nossa seleção ficou com a taça ao bater a Argentina nos pênaltis, após a partida terminar empatada em 2-2. Depois, Amarília ainda seria escalado para uma Copa do Mundo, a de 2006, duas Copas América, duas Copas das Confederações, entre outras dezenas de partidas importantes da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Tudo ia muito bem em sua carreira, mas uma arbitragem polêmica em uma partida da Libertadores de 2013 seria o início de sua derrocada profissional. A partida em questão foi o jogo de volta, válido pelas oitavas de final do torneio continental entre Corinthians e Boca Juniors, disputada no Pacaembu. Em decisões polêmicas, o paraguaio deixou de marcar um pênalti claro para o time brasileiro, além de ter invalidado 2 gols legais da equipe, estes com a ajuda de seus assistentes. A partida terminou em 1-1, e como no jogo de ida o Corinthians havia perdido por 1-0, o resultado eliminou o time alvinegro. Aqui no Brasil, logo após o jogo, a polêmica foi colocada. Por que Amarília havia feito uma arbitragem tão ruim? Teria ele sido influenciado por alguém ou teve apenas uma noite ruim? Essa pergunta ficou vaga até junho de 2015, ou seja, quase 2 anos após o polêmico jogo, até que uma série de escutas telefônicas divulgadas pelo canal argentino América TV mudaria para sempre a vida e a carreira do então importante árbitro. A série de escutas reveladas pelo canal argentino mostrou irregularidades que teriam sido cometidas por Julio Grondona durante os 35 anos em que foi presidente da Associação de Futebol da Argentina, a AFA. Entre as suspeitas estava a possível influência de Grondona na indicação do árbitro Carlos Amarília para aquele duelo entre Corinthians e Boca Juniors. Em uma das partes das escutas reveladas, o dirigente argentino fez a seguinte afirmação sobre a partida. Abre aspas, no fim se saiu bem. Ninguém queria este louco de... E o maior reforço que o Boca teve no último ano foi Amarília, fecha aspas. A conversa de Grondona sobre o jogo foi com Abel Guineco, representante da AFA na comissão de arbitragem da Conmebol. Mesmo com Carlos Amarília negando veementemente sua participação no escândalo, sua imagem naquele momento foi arruinada. Por livre e espontânea vontade, a Associação de Futebol do Paraguai, logo após o vazamento dos áudios, decidiu suspender o árbitro imediatamente, o que o deixou proibido de apitar qualquer partida organizada pela entidade. A Conmebol, por sua vez, resolveu não seguir este caminho, mas deixou Amarília em uma espécie de castigo. E a partir daí, pouco ou quase nada se ouviu falar do árbitro nesses últimos 4 anos. Fazendo muitos de nós questionar o que realmente aconteceu com ele durante este período. Bom, se você achou que Amarília, logo após a polêmica, estava seguindo uma vida longe do futebol, está muito enganado. Ele segue firme e forte, trabalhando na mesma função, lá no Paraguai.
O que aconteceu foi o seguinte: como a investigação sobre o suposto envolvimento com o escândalo não avançou, Amarília foi realocado ainda em 2015 para trabalhar em jogos da primeira divisão do Paraguai, mas como quarto árbitro, pouco para quem era a principal referência no país. Em seguida, ele foi retirado do quadro da FIFA, mas não pela polêmica, e sim pela idade. Na época, ele já tinha 45 anos. Com a perda do selo FIFA, o paraguaio passou a não participar de jogos internacionais, e isso contribuiu para que nós aqui no Brasil pouco ouvíssemos falar dele. Para você ter uma ideia, seu último jogo internacional foi o confronto entre Emelec e León de Huánuco, em 20 de agosto de 2015, válido pela Copa Sul-Americana. Enfim, atualmente com 48 anos, Amarília só apita partidas da 2ª Divisão Nacional e alguns jogos da Copa do Paraguai. Se você entrar no site da Associação Paraguaia, vai ver que na rodada do último dia 31 de agosto, ele foi árbitro principal da partida entre Esportivo Trinidense e Rubio Nu. Também vasculhando aqui no YouTube, você facilmente achará imagens de partidas recentes dele na Copa do Paraguai, como essa do dia 20 de agosto entre Deportivo Santani e Esportivo Ameliano. Em uma de suas mais recentes entrevistas, depois de anos tentando evitar a mídia, Amarília comentou a uma rádio paraguaia sobre seu atual momento de carreira e não esconde o desejo de um dia voltar a receber chances na elite do futebol de seu país. Abre aspas, eu sou um soldado em arbitragem, eu me sinto bem e faço o que eu gosto. Se houver uma oportunidade de arbitrar na primeira, farei da melhor maneira, fecha aspas. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais, pessoal!